Vamos agarrar na torrente e eu vou passar, se calhar, ao Nuno Pacheco para tocarmos o último tema que nós queríamos abordar aqui. A torrente hoje da língua está a ser perturbada e bastante por uma divisão que em Portugal existe entre as pessoas que oficialmente seguem, para já, a decisão oficial de seguir o acordo ortográfico de 1990 e aqueles que estão contra. Tu achas que o impacto que tem tido na torrente da língua, seja na forma de falarmos, seja na forma de escrevermos, é muito, muito forte e é também muito negativo aquilo que acontece? Eu sei a tua resposta porque tu tens dito, mas queria que elaborasses um bocadinho sobre este tema e sobre a influência que isso vai ter neste momento na nossa língua. Bom, eu acho que a influência é obviamente negativa por razões várias. Primeiro, o apelo da fonética, que era um dos argumentos do acordo, que era escrever tal qual como se fala. Portanto, quando se pronuncia determinada consoante, ela escreve-se. Quando não se pronuncia, desaparece. Que era uma lógica um pouco rasteira e pouco adaptada à realidade do que era a fonética da palavra. Neste momento, o que deu, e nós vemos isso no dia-a-dia, é uma espécie de caça às consoantes sem nexo. Por exemplo, a palavra, ainda no outro dia escrevi isso, a palavra convicção, que toda a gente diz convicção, dizendo o C, aparece já escrita convicção, com um C de cedilha só. Ora, não é impossível que a escrita desta palavra e a leitura sequente desta palavra não transforme aquilo que era a normal convicção numa convicção que passará a parecer uma confissão. Não tardará a fazer a confusão com confissão. Porquê? Porque as pessoas tenderão a dizer isso. Como tendem a dizer corrupto em lugar de corrupto, eu já ouvi, ou ator em lugar de ator. Porquê? Porque é a maneira como se escreve, influencia a maneira como se lê. Eu já disse isto 1000 vezes, mas a maioria da nossa leitura é feita em silêncio. Nós lemos um livro em silêncio. Nós lemos os jornais em silêncio. Nós lemos as legendas dos filmes em silêncio. Lemos cartas em silêncio. Mesmo a nossa correspondência informática no computador, lemos-la em silêncio. Nós não estamos sempre a falar o que lemos. O que é que acontece aqui? Acontece que, muitas vezes, nós confundimos uma fala constante, como se fosse torrencial, com a escrita, com que nós nos separamos minuto a minuto. E quando essa escrita influi na fala, e sobretudo de forma negativa, distorcendo a fala originalmente, é evidente que só pode ser prejudicial. É mesmo o contrário daquilo que nós falamos há pouco, que é a liberdade coloquial. É evidente, quando nós falamos, nós erudimos grande parte das letras. Nós não dizemos televisão, nós dizemos televisão, nós não dizemos vamos embora, não dizemos embora, não dizemos estamos, dizemos estamos. Isso é normal, mas não escrevemos estamos, não escrevemos está, não escrevemos televisão, sem o L, sem o E. Porquê? Por uma razão lógica, porque nós ao ler aquela palavra, mesmo que a leiamos tirando uma parte das letras, aquela palavra é identificada à nossa vista. E nós já a lemos sem qualquer esforço. Se nós tirarmos as letras, aquela palavra vai nos parecer estranha. Isto não é uma coisa, um depoimento favorável então porque é que não escrevem farmácia com PH? Por acaso, farmácia com PH, lê-se farmácia na mesma. Há um problema, porque o PH é F em várias línguas. E, na verdade, continua a ser farmácia. Como casa escrito com Z, é casa na mesma. Casa escrito com K no início e Z em lugar do S, também é que se lê casa. O grande problema aqui é quando uma determinada escrita nos faz ler uma palavra de uma maneira que nós não a dizemos. E isso está a suceder com muita frequência. E está a suceder porquê? Porque esta reforma é uma reforma cega. Foi uma reforma feita para seguir, para nos aproximar da escrita brasileira, que tem toda a legitimidade para ter a ortografia que quiser, mas, na verdade, ao fingir que nos aproximamos da escrita brasileira, distanciamos daquilo que é a nossa fala e que é o nosso próprio código. Nós temos um sistema vocálico que é o nosso, e o Brasil tem um sistema vocálico que é deles, e que é diferente do sistema vocálico francês, ou inglês, ou alemão. Quando nós escrevemos Reuters e lemos Reuters, nós próprios estamos a aplicar um sistema vocálico que não é o nosso, é uma palavra que se nos tornou conhecida por aquela escrita, por aquela grafia. Nós não conseguimos ler Reuters em lugar de Reuters. Toda a gente lê Reuters. E, no entanto, é Reuters que lá está.
E porquê que leem Reuters? Se nós escrevemos Reuters com coisa, eu não sei que palavra é aquela. Tenho que pensar duas vezes para saber o que é que aquilo quer dizer. Escrever com R ou I. Portanto, o grande problema é, nós habituamos naturalmente a lidar com os nossos códigos. E a escrita é um código. Quando nós atrapalhamos de tal modo esses códigos, que já nem na fala eles fazem sentido, aí é um caos, e é o que nós temos hoje, infelizmente. Fernando, queres comentar um bocadinho estes pontos? Eu sei que tu comungas de uma parte deste elemento, destes argumentos que o Nuno esteve a expor, e tens alguns outros pontos sobre os quais te pronuncias, uma coisa, por exemplo, sobre a questão das consoantes, não é? Tanto quanto eu sei. Eu creio que o que o Nuno disse é exatamente a essência do problema. Ele até o disse muito bem, dizendo que a aproximação à lógica, digamos, brasileira é perfeitamente compreensível do ponto de vista brasileiro, mas é desfavorável para nós. Ele disse isso com muita clareza e realmente o grande erro foi deixar que em 1990 aqueles mesmos que tinham cozinhado uma coisa absolutamente abominável, que era o acordo de 86, fossem os mesmos a fazer o novo acordo. Eu acho que nesse momento deveria ter havido, sei lá, a devida providência ou qualquer outra força que impedisse essa comandita de voltar a fazer das suas. E não, isso não aconteceu. E, portanto, aí as coisas tornaram-se realmente, não houve uma maneira nova de intervir e houve, talvez, da parte de alguns de nós, até alguma desistência. E o facto é que nós não reagimos adequadamente sempre. E eu uso... No momento certo. Exatamente. E com isso, quanto mais tempo passa, eu acho que mais difícil se torna voltar atrás. E isso é terrível. É terrível ter que dizer isto, porque a gente dizia, e eu próprio ainda estou convencido de que há de haver uma maneira de voltar atrás. Mas quanto mais tempo deixamos passar, quanto mais tempo passa, mais difícil é que isso se realize. Isto é imensamente frustrante. Fernando, deixa-me só voltar, eu já volto ao Marco, mas volto ao Nuno, porque o Nuno escreveu um livro, curiosamente não na Guerra e Paz, mas noutra editora, cujo nome eu não vou dizer, é a Gradiva, que é do meu amigo Guilherme Valente, que é um tipo fantástico e impecável. E o Nuno escreveu um livro que chama Um Beco com Saída. Portanto, para o Nuno, a linha A, a saída. A linha B, juntava a isso uma pergunta, que era esta. Hoje, ainda hoje, durante algum tempo, correntes anticoloniais ou de discurso anticolonial acusam as pessoas que estão contra o acordo em Portugal de ainda terem vícios colonialistas e quererem impor sobre a língua uma perspectiva que seria a nossa, não sei o quê. Como é que tu reages a estas duas coisas? Primeiro, achas que há saída? Em segundo lugar, esta acusação, quando tu acabas de escrever um artigo extremamente interessante também sobre a ideia de que nós podíamos estar hoje, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, a celebrar, em boa verdade, a existência de 8 ortografias que partilhavam um património comum. Eu gostava de esclarecer uma coisa em relação a essa coisa das 8 ortografias, porque dá a impressão que são 8 ortografias completamente divergentes. Eu quero recordar apenas que o nível de... Vamos lá ver, sempre de cor, mas... ora, nós tínhamos a grafia portuguesa e brasileira, antes do acordo, era, segundo os próprios fabricantes do acordo, igual em 96%. Segundo os autores do acordo, ficou igual agora em 98%. Eu não acredito neste número, mas de qualquer das maneiras, digo que a diferença de 2% não vale toda esta querela, nem este trabalho que nós tivemos. Não vale.
Por outro lado, ao dizer que a existência de 8 ortografias era favorável, é favorável apenas numa questão que é a distinção nacional. Os outros países, se nós formos ao corretor do Word, nos países hispânicos, nós vamos ver que cada um desses países tem lá um corretor ortográfico para si. Mesmo que em cada um desses corretores só mudem 5 ou 6 palavras em relação ao padrão básico do espanhol corrente, já é uma maneira de distinguir esse país. E o que nós fazemos é exatamente o contrário. É sermos donos da língua, mas não nós portugueses. O grupinho que fez o acordo é o dono da língua. Não é mais ninguém. Não é Portugal, não é o Brasil, não é Cabo Verde, não é São Tomé, não é São Timor-Leste, não é Guiné, nada disso. Quem é dono é o grupo que fez o acordo. E, portanto, há donos da língua. Não é de país nenhum, são eles. E é exatamente o contrário do que eles dizem. Porque eles dizem que Portugal quer ser dono da língua. Não. Portugal não quer ser dono da língua. Portugal quer ser dono do seu modo de escrever. E isso tem toda a legitimidade para ser, como tem um hino, tem uma bandeira, tem isso tudo, tem um território delimitado, não vejo qual é o problema. A questão maior aqui é a completa farsa que rodeou a feitura do acordo, quando se diz que com uma grafia única, que não existe, volto a dizer, não existe ainda hoje, nós teríamos todos os livros a circular em todo o espaço lusófono e todo o ensino igual em todo lado. É mentira! Um professor que venha ensinar, um professor brasileiro que venha ensinar para Portugal tem que se adaptar a uma série de coisas, desde logo no vocabulário, na escrita, na própria estrutura frásica, tem que se adaptar ao modo português. E um português que vá para o Brasil, como tantos foram, tem que se adaptar ao modo brasileiro. Lamento imenso, mas isso é verdade. Não vale a pena. Além dos problemas alfandegários, além de um livro brasileiro cá ser caríssimo, um livro português no Brasil ser caríssimo, etc., como há pouco já foi dito, a verdade é que não há uma normalização que permita que toda essa maravilha desse ambiente único se dê. Por outro lado, nas outras línguas vê-se que as línguas mais avançadas optaram por isso mesmo, que é atribuir a cada país uma possibilidade de ter um corretor ortográfico onde metam as suas próprias normas, onde metam os seus próprios vocábulos, que às vezes não são usados aqui, mas são usados no outro país. Eu dou um exemplo muito claro. Planear e planejar. Registro e registro. Vamos ao dicionário de José Pedro Machado, ou qualquer dicionário que exista em português, e estão ambos consignados nos dicionários. São palavras portuguesas, da língua portuguesa, em geral. Nós não usamos planejar, não usamos registro, caiu em desuso. Quem usa são os brasileiros. Ora, não há dúvida que querer adaptar uma coisa à outra, dizer, isto é tudo igual. Não, não é tudo igual, lamento. O dicionário tem que fazer uma ressalva, como casino e cassino. Cassino derivou para cassino no Brasil há umas décadas atrás, porque era casino. Aliás, fotografias antigas brasileiras, nós vemos ainda escrito casino com S. O cassino com 2 S foi uma coisa posterior. É uma coisa relativamente recente. No entanto, entrou na gíria brasileira. Ninguém diz casino, hoje em dia diz cassino. Ninguém diz secção, diz seção. Seção mesmo. Ninguém diz secção. E nós dizemos secção. E, portanto, essas diferenças, que são milhares e milhares e milhares delas, não nos fazem problema nenhum. São normalíssimas na nossa língua, são normalíssimas nas línguas todas. Quando eu digo que era bom estarmos a festejar isso, era porque era, finalmente, festejar o contrário dessa ideia de colonialismo. Que é cada um tem a sua norma. E cada um zela por ela. E as academias discutam entre si a maneira de melhorar essa norma, de sancionar palavras novas, ou, pelo contrário, de desaconselhar. Porque o objetivo não é dar ordens, é desaconselhar ou aconselhar determinada palavra. Porque depois quem as usa é que decide se as usa ou não. Quem as usa no dia a dia é que decide se aquela palavra vive ou morre. Agora, as academias devem aconselhar. Essa coisa das leis é uma tara portuguesa de 1911, que veio para aí fora por causa do nosso terrível analfabetismo e que se manteve durante todo o tempo do fascismo, que entrou pela democracia dentro e que nós ainda temos que gramar hoje em dia. E que é uma coisa que não existe nem nos espanhóis nem nos franceses, cujas academias aconselham, volto a dizer, não dão ordens, aconselham. E, portanto, era isso que devia ser feito em Portugal, não é, infelizmente, porque ainda há um grupo de bonzos, de senhores que zelam por aquela sacrossanta unificação ortográfica que não existe. É só isso. Marco. Sim, estava a ouvir e é verdade, nós costumamos olhar para a França como o modelo do centralismo linguístico e não só, e é verdade, mas o que é curioso é que nós fomos os únicos que inventámos esta ideia de pôr a ortografia em lei. Isto seria um absurdo até para um francês, quanto mais para um inglês e para os espanhóis também. Não é que os espanhóis não tenham, sim, não é que os espanhóis não tenham normas e não tenham as várias
academias a dialogar e a criar dicionários e até uma ortografia que é comum, mas que permite as tais divergências que existem naturalmente. Mas aqui o que eu gostava de salientar é duas coisas. Primeiro, a ortografia é diferente da língua e a ortografia não perde nada em ser estável. E para se poder, para tirar para, digamos, para mexer nessa estabilidade, tem de haver uma razão muito forte. E é isso que eu não encontro, ou seja, como o Nuno estava a dizer, as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal são muitas em muitos campos. No que toca à ortografia, antes do acordo, eram pequenas, eram poucas. Eu nunca deixei de ler um livro brasileiro porque não tinha lá uns Cs aqui ou tinha claro, portanto, isso não era o problema era outro se houvesse, dependia também do livro. Por isso, não havia qualquer barreira a que eu pudesse ler livros brasileiros, nem que o brasileiro pudesse ler um livro português no que toca à ortografia. Haveria outro tipo de barreiras. E andar a mexer precisamente neste ponto que estava estabilizado e que não levantava uma barreira, criou aquilo que nós vemos hoje, não só interferências da escrita na oralidade, como vemos nos contatos e por aí fora, como até se formos, e isso é uma coisa que me entristece, há até mais anticorpos em Portugal hoje em dia para certos contactos com o Brasil do que havia antes, por causa desta confusão toda em que nos metemos. E acima de tudo, é esta palavra, a inutilidade. Nenhum de nós, e olhando agora para o Manuel, que é um editor, o Manuel nunca passaria a vender mais livros no Brasil porque a ortografia saiu dali um C, depois saiu um C. Eu, quando escrevo alguma coisa na internet, tenho vários leitores brasileiros que nunca lhes passaria pela cabeça deixar de ler ou comentar ou o que for, só porque tem ali um C a mais aqui ou lá. E esse C, no entanto, para nós portugueses, tendo em conta a nossa fonética, como dizia o Nuno, é um C, são Cs importantes e que faziam parte também de uma ortografia que estava estabilizada. E há outra questão. Mesmo em 1911, quando se fez a primeira e grande reforma, uma reforma que eu acredito que fosse necessário, o Fernando poderá dizer, porque tínhamos uma ortografia de facto caótica, mas que se tornou estável naquele momento. Mas essa intervenção foi feita num momento em que quem escrevia era uma minoria. Quem escrevia em Portugal era uma minoria. Esta minoria, se calhar, estava mais preparada para conseguir uma alteração até profunda de forma relativamente fácil. Não é que tenha sido fácil, mas, enfim, era um problema de uma minoria. De repente, quando passado estes anos todos se tenta mexer na ortografia, depois tivemos mais mudanças nos anos 40 e por aí fora, mas mesmo nos anos 40 o número de pessoas a quem isto pudesse interessar seria relativamente, não seria provavelmente uma maioria, não sei, não tenho aqui os dados, mas quando se mexe na ortografia outra vez, com o acordo ortográfico de 1990, estamos a falar de uma população onde o analfabetismo ainda é infelizmente elevado, mas os analfabetos são hoje felizmente uma minoria. Uma grande maioria da população escreve e escreve agora, se formos a ver bem, até escrevemos mais do que era habitual por causa do computador, do telemóvel e por aí fora. No momento em que temos só olhando para Portugal, uma população que na sua grande maioria escreve e tem de seguir uma certa ortografia, já com as dificuldades que todos sabemos que existem, de repente mexe-se nisto, está-se a criar ainda mais dificuldades numa ortografia que já é partilhada por muitos milhões e não por um grupo pequeno e se calhar mais coeso, que era o grupo que sabia escrever em 1911. Felizmente que todos nós sabemos hoje escrever, mas esta felicidade também leva a qualquer intervenção seja muito mais difícil e com como é que eu ia dizer, com probabilidade de erro muito maior. Por isso, não havendo uma grande razão para mexer na ortografia, não vejo porque é que tínhamos de fazer este acordo. Eu não comecei a ler melhor um brasileiro por causa disso, um brasileiro não começou a ler melhor a mim e a todos os portugueses, por isso, por razão nenhuma, decidimos mexer numa ortografia que estava estabilizada. Quanto à questão até se quisermos da unidade da língua, era muito fácil dizer simplesmente que as duas ortografias eram válidas, ponto final. Pronto, estavam as duas válidas para a língua portuguesa, não era preciso mais nada. Podia-se até escrever um documento e dizer no Portugal é assim, e nos outros países será assim, no Brasil é lá, é assim, e pronto. E não haveria mais problema nenhum. E se fosse preciso, até isto podia incentivar a que os brasileiros conhecessem um bocadinho melhor o que é que acontece em Portugal e os portugueses percebessem melhor como é que o sistema funciona no Brasil. Essas eram poucas e não foi isso que se fez. Tentou-se apagar uma série de características ortográficas por razão nenhuma, é isso que eu queria dizer. Deixa-me só